lá quieto no canto da mesa, toda reunião de discussão de projetos, às vezes o cara fala assim, não. Amanhã a gente traz isso recalculado. Eu digo, porra, a memória de cálculo é minha. Quem fez fui eu, quem desenvolveu o projeto fui eu. Como é que o cara... Eu fornecia antes. Eu disse, não, a gente traz. Aí, tá bom. Então, no dia seguinte, marcou-se a reunião, estava lá o projeto todo recalculado. Aí eu digo, caraca, como é que esse cara fez isso? O que eles faziam era o seguinte, eles pegavam a planilha que eu entregava, pegavam a memória que eu entregava e jogavam numa planilha. Então qualquer mudança que tinha feito era Lotus 1, 2, 3, mudava na hora. Isso eu estou falando de 1985, 86. Aí eu digo, porra, se eu não aprender como é que esse negócio funciona, eu vou ter que mudar de profissão, porque não dá para ser engenheiro sem poder me mexer nessa porra desse tal de computador. O computador era um negócio comigo, ainda chamava de cérebro eletrônico. Aí eu me informado aqui, me informado ali, me disseram que não, bom é computador, você quer um computador e tal. O bom é o PC, mas o PC custa uma fortuna, então você pode comprar um MSX. Tá bom, eu comprei um MSX. Tinha uma planilhazinha, como é o nome daquela porra, aquela planilha? Supercalc 2? Multiplan. Tinha Multiplan. Supercalc. Supercalc 2. Supercalc, eu gosto desse. Supercalc, dava para fazer alguma coisa, tinha um editor de texto bem chué, mas enfim, dava para ir trabalhando e tal. Em 87 eu fui ao Japão visitar umas instalações industriais de tratamento lá também. Aí eu, porra, agora eu vou deitar e rolar. O Japão é a pátria do MSX. Eu vou trazer de lá, porra, cacete em matéria de acessórios, pendurucalhos, periférico, porra, fui todo satisfeito. E fiz questão para o pessoal que estava organizando a viagem, ó, vocês separem um dia que eu quero ir a Akihabara. Akihabara é a avenida central lá dele, só que é uma avenida central que é um bairro inteiro e cada loja é um edifício de 10, 20 andares. Meu sonho lá. Pois é. Aí separa um dia de visita a Akihabara. Tá bom. Aí separaram um dia. E outra coisa que me surpreendeu no Japão é que lá ninguém fala inglês, né? Eu achava... Em Taipei, eu tenho ido a Taipei todo ano por causa da Computex, se você parar no meio da rua e olhar para o mapa, em menos de 3 minutos aparece um chinesinho falando um inglês perfeitamente razoável, perguntando para você se você está precisando de ajuda. No Japão, vocês estão gravando, né? Mas não tem problema, se fizer isso está fundido. Não tem mesmo, ninguém fala inglês. Eu me lembro que eu participei de uma reunião num centro de pesquisas com... Eram uns 15 pesquisadores, engenheiros e desenvolvedores, e teve que ter tradutor, porque muito mais da metade não falava inglês. Aí lá vou eu para aqui, rapaz. Aí vamos lá. O que é que você quer? MSX. Aí fui eu e um japonesinho traduzir para mim, mas também não tinha porra nenhuma de computador. E qual é o andar? Porque você entra e as lojas são 4º andar, computador, 5º andar, eletrônica, não, andar do computador. Aí fomos lá. E ninguém, primeiro era difícil de eu tentar me explicar o que eu queria, e ninguém ali entendia sequer o que eu estava falando. Eu, porra, o que está acontecendo? Até que eu achei um cara que... aqui. Sim. Não. Claro, MSX, está tudo certo. O senhor está tem tudo que o senhor quer, mas o senhor está no andar errado. O senhor vai para o 4º andar. Lá vou eu para o 4º andar. O 4º andar é o andar dos jogos. Games em geral. Aí eu digo, puta merda, quer dizer, eu pensei que tivesse um computador, mas eu não tenho. Eu tenho uma máquina de jogos. Aí quando cheguei de volta no Brasil, eu comprei um PC e daí para frente. Mas nessa altura eu já tinha aprendido a programar Assembly, para MSX, que já tinha feito o cursinho com o Renato. Ainda lembra alguma coisa?
De assembly você não esquece nunca, você não consegue programar. Não é como andar de bicicleta, que você passa 20 anos sem andar, você entra na bicicleta e sai andando. Pedalando de novo. Mas não dá. Mas esquecer a lógica e a mecânica, a forma pela qual você usa o assembly, você não esquece nunca mais. E tem mais. Eu cheguei a fazer uns 2 cursos de C e não consegui aprender. Digo, porra, cara, eu sou um cara, eu não me considero estúpido, eu sou um cara razoavelmente inteligente. Como é que eu não consigo aprender essa porra? Esse negócio não é tão complicado assim, mas não. Fiz o curso de assembly, aprendi assembly. E depois que eu aprendi assembly, eu descobri por que eu não aprendi a C. Se você não conhece o funcionamento, o assembly te dá o funcionamento da máquina, né? Se você não conhece assembly, você não programa em C, mas agora não, agora você começa a arrastar íconezinho, visual isso, visual aquilo, você monta um Lego e faz qualquer coisa. Mas naquela época você tinha que programar mesmo. E se você não aprendesse assembly, você não sabia programar. Depois que eu aprendi o assembly, eu comecei a programar em C e fui. Mas depois parei de programar, porque em informática, o mais agradável de fazer é programar. Indiscutivelmente a atividade mais gratificante, mais recompensadora é você criar do nada uma coisa que funciona, um programa que faz o que você quer que ele faça, mas é a atividade pior remunerada. A atividade bem remunerada é venda. Você não precisa de saber porra nenhuma, você só precisa de saber vender. Você não precisa nem de conhecer o que você está vendendo, você só precisa de saber vender. Assim você ganha dinheiro em informática. E muitos não conhecem. Não, a maioria não conhece, mas não sabe nada. Mas não precisa, na verdade, não precisa conhecer. Basta ser um bom vendedor. E não tem nada de errado nisso, não. São habilidades específicas que você precisa para exercer determinadas atividades. É que não é tão eu sou um péssimo vendedor e não tenho prazer nenhum em vender coisas. Agora, eu acho que programar é uma atividade extraordinariamente prazerosa e lamentável. O que está acontecendo aqui hoje é um pequeno milagre, né? Eu fiz o possível para ajudar, porque quando Deus do céu, esqueci o nome. José Lúcio. Eu conheço o Slotman. Slotman, eu conheço o José Lúcio. Quando ele me mandou uma mensagem perguntando se eu podia divulgar, eu entrei no. Eu digo, olha, eu divulgo, mas você precisa de ter mais substância para poder divulgar, porque ele tinha um esboço de programação, isso tem 2 meses. Você faz uma programação que eu divulgo. E aí ele montou rapidinho. Ele fez esse garoto, ele fez é o que o francês chama de tour de force, porque o cara conseguiu tirar do nada, literalmente, tirou o leite de pedra. E eu passei aí embaixo, eu não tive muito tempo, não vou voltar para visitar os estandes com calma, mas eu fiquei muitíssimo bem impressionado com o que vi. E é isso que eu acho importante, é isso que criar, fazer, produzir. Mostrar, né? E mostrar para as pessoas, trocar ideias, trocar informação. Mas é isso, meu irmão, que coisa boa de ver. Tu não envelhece, assim. É ruim, hein? Não, eu olho no espelho todo dia de manhã cedo e falo assim, pô, não mudei nada, hein? Eu sou igualzinho eu era há 50 anos atrás. O teu cabelo ele azulou mais do que embranqueceu, né? Mas ele já era azulado há 30 anos. Já não tinha muito, é que uns 30 anos atrás, de modo que você tem a mesma cara, rapaz. Vivendo bem Ribeirão? Orlândia. Orlândia? Encostada, 40 quilômetros de... que beleza. Quem me deu notícia... 2 netos, uma neta de 6, um netinho que já está com 2 meses. Eu estou com 3 netos. Minha netinha estava comigo ainda, tem lá pouco.